Congregação amada do Senhor, hoje vamos falar sobre a importância de ser consolado mutuamente. O que significa isso? Que eu consolo e sou consolado. Sabemos que fomos criados para relacionarmos com Deus e com os outros. Então, neste relacionamento é muito importante a gente consolar e ser consolado. É uma ação mútua. Vou pedir para você assistir o vídeo até o fim e saiba como Deus nos consola e nos encoraja e como também, alimentados por esse consolo que vem dele, nós também nos consolaremos uns aos outros. Bom, vamos começar. O que é... Aliás, vamos perguntar primeiro por que eu preciso saber disso. É porque Deus é um Deus de relacionamento e isso é uma via de mão dupla. Então, eu e você precisamos saber que Deus se importa conosco, se importou tanto, que Ele amou o mundo de tal maneira que nos entregou, nos deu seu Filho para morrer por nós. Observe que a própria vida de Jesus, ele a viveu aqui em relacionamento íntimo com seus 12 apóstolos. Isto já nos fala da importância do relacionamento. E este conhecimento vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, eu e você precisamos saber sobre como é importante a gente consolar e ser consolado. E quando a gente entender que o consolo é importante para cada um de nós, a gente vai se empenhar para encorajar, para consolar os outros e também sermos consolados. Então, aí a gente, na própria vida de Jesus, a gente já vê a importância do relacionamento e como consolar e ser consolado é intrínseco, faz parte do consolo. Então, o que é consolar? Consolar é aliviar ou tentar aliviar a aflição ou sofrimento de alguém com palavras, com recompensas, com promessas, com algum tipo de ação, né? O consolo não é um estado mental, o consolo é uma ação, né? E confortar é o quê? É ter ou trazer consolo, é animar, é alentar. E animar é encorajar, é dar ou tomar coragem, é estimular, é alentar. E a consolação, esse ato ou efeito de consolar, aliviar, confortar, alentar, encorajar. É isso que a palavra está nos conduzindo a fazer, a encorajar, animar, consolar as pessoas. Então, vamos ver primeiramente quem é que é a fonte desse consolo. Como é que a gente pode consolar o outro? Tem que vir de algum lugar. Então, olha só, Isaías 51:12 está escrito: eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temos o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará como erva? Então, é uma mensagem de encorajamento, de consolo para Israel. E nós somos o povo de Deus, junto com Israel, porque dos dois povos foi feito um. Nós e Israel. Israel não foi substituído, né? Continua. Então, a palavra de Deus assegura que nós não precisamos temer os nossos componentes. Por quê? Porque ele, quem é ele aqui? É Deus, é ele que nos consola. Então, não precisamos de temer o homem que é mortal, né? E o filho do homem que se tornará como erva. Então ele está falando que nós somos tão passageiros, nós somos tão vulneráveis como a erva, né? A erva nasce um dia, morre outro dia. Então nós somos finitos, somos mortais, somos limitados,
né? Somos frágeis, mas Ele não. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que nos consola, provém dEle. É Deus mesmo que primeiramente nos traz esse consolo. Então nós podemos consolar os outros e sermos consolados com o consolo que nós recebemos provenientes da parte dele. Bom, então tá falando, a fonte é Deus. Mas ela vem automaticamente para gente? Não, as coisas não são automáticas. Deus nem precisaria da gente, Ele não precisa de nós, mas Ele escolheu relacionar-se conosco, nos criar a sua imagem e semelhança, para que nós convivamos com Ele, e Ele tem expectativas ao nosso respeito. Então, Ele tem lá toda a providência de consolo, Ele tem todo o consolo, mas nós temos que ir lá pegar. Olha só o que diz o Salmo 119, nos versos 49 e 50. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Então, Deus diz que Ele proveu o consolo. De onde vem esse consolo? Vem da palavra. Então, esses versos, né, o salmista, no caso aqui Davi, tudo indica, né? Ele busca por consolo, conforto e esperança na palavra de Deus. Olha, o verso 49, né? Ele clama pela lembrança da promessa. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Então, eu espero na tua palavra. E a tua palavra não é vazia, ela é digna de confiança. E no verso 50 fala, Deus traz essa confiança para mim, é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Então a palavra é vida. Está escrito em várias outras passagens que ela é espírito e vida, mas aqui já nos Salmos já apontava para a vida que há na palavra, a vida que há em Jesus Cristo, a vida que há em Deus. Então, qualquer que seja a situação, qualquer que seja o tempo, o Senhor preparou para nós a vida que vale a pena ser vivida. Bom, então se você busca o consolo, é certamente porque você está em alguma dificuldade, senão você não precisaria de ser consolado, né? Alguma coisa pode ter te entristecido. Então veja o que a Bíblia diz. Se você porventura está triste, está chateado, olha só o que está lá em Mateus 5,4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, gente, é algo extraordinário. Eu acho assim que a provisão da palavra de Deus é algo extraordinário. Então, bem-aventurados. Que é bem-aventurado? Felizes os que choram. Uai, mas como assim? Se eu estou chorando, eu estou triste, como é que eu posso estar feliz? É porque o seu choro vai ter uma resposta. Você será consolado. Olha que promessa extraordinária. E também nos fala que o choro faz parte. Não adianta a gente querer viver hoje para evitar de toda maneira a tristeza, o choro, a dor. Até as mães têm criado os filhos para evitar qualquer sofrimento, qualquer frustração, qualquer dificuldade. Mas isso não faz crescer. A gente cresce na dificuldade. É assim que funciona. Mesmo que a gente não vai buscar a dificuldade, buscar chorar, buscar ser triste, isso vai acontecer, isso faz parte. E quando você evita, você faz tudo para a pessoa evitar a dor e o sofrimento, ela não vai ter a força que precisa ter para enfrentar as frustrações, porque elas fazem parte da vida, não tem como você evitar. Outro dia eu estava num restaurante, tinha uma menina de mais ou menos 10 anos e não parecia ter assim nenhum problema, pelo menos visível. Pode até ser que tenha, mas não me pareceu. E a mãe deu comida na boca da menina. Então, assim, ela não tinha nenhuma dificuldade motora, ela conversava e tal, entre uma garfada e outra. Então, às vezes, nós mãe, eu também sou mãe de 3 moças, né? Sou avó de 4 netos, 3 meninas e um rapaz.
menino, né? Tem 9 anos. Então, assim, muitas vezes a gente quer evitar, mas não é o caminho certo. Quer dizer, estou fazendo um parênteses, fugir um pouquinho aqui para poder lembrar que o choro faz parte da vida. Vamos voltar ao assunto aí que eu já viajei, né? Mas então a gente viu que em Isaías 51 que Deus é o que consola, é o que consola. Vimos em Mateus 5,4 que o consolo é uma promessa. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. E agora, como é que é? Então, olha só, tem uma resposta maravilhosa em João 14. Você pode ler o capítulo inteiro, mas aqui eu trouxe apenas 2 versos. O verso 16 e o verso 26, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que coisa extraordinária. Aqui é Jesus falando antes, né, dele morrer e de ressuscitar e ficar os 40 dias aqui nos ensinando, nos mostrando, para quando ele subiu ao céu. Ele disse: eu rogarei ao Pai e vos darei outro Consolador. Outro por quê? Porque ele era o Consolador aqui na terra. Para que fique convosco quando? Hoje, amanhã? Não, para sempre. E esse Consolador, quem é? Caso você fique na dúvida. Ah, vai dar um Consolador, mas pode ser qualquer coisa. A própria palavra explica a palavra. Gente, isso é extraordinário. Mas aquele Consolador, quem? O Espírito Santo. Está escrito isso no verso. Que o Pai enviará em meu nome. Enviou quando? Enviou no dia de Pentecostes, quando Jesus subiu e o Espírito Santo foi deixado aqui na terra. O que esse Consolador vai fazer? Vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, tudo que Jesus ensinou, o Espírito Santo é capaz de nos fazer lembrar, de nos consolar, de nos ensinar, nos mostrar. Então, é algo assim extraordinário. A Bíblia, ela traz o problema, a solução do problema, como fazer em todos os detalhes. Gente, isso é simplesmente extraordinário. Então, em João, esse capítulo 14, é o discurso de Jesus antes, né, da crucificação, como eu já falei. Então, ele promete enviar o Consolador. Quem é? No próprio 26 já explica, é o Espírito Santo, que vai estar quando? Para sempre. Oferecendo o quê? Conforto, orientação. Então, ele vai nos lembrar de tudo que ele ensinou. Então, é a continuidade da presença de Deus que isso significa, né, na nossa vida. E isso é a chave de tudo. E agora nós vamos partir para a parte prática. A gente já viu que Deus consola, já viu que consola porque há tristeza, né? E isso faz parte da vida, é necessário consolo, mas Ele mesmo nos deu o Espírito Santo. E agora que parte prática é essa? É Paulo. Como é que Paulo fez? Olha só. E mais uma vez, né, naqueles 2 versos eu já falei do poder da palavra, do fundamento da vida, que é as Escrituras, mas está escrito com todos esses R's. Está lá em Romanos 15:4, que diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Qual que é? Assim, o nosso fundamento é a palavra de Deus. E o que a palavra são as Escrituras. Tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito e veio por inspiração divina e para que nós tenhamos o que? Esperança. Olha, eu estou fazendo um curso do Jesus Cop, chama certificação, né? Jesus Cop. E aí
na aula, né, sobre a Bíblia, o professor falou, gente, vai depender de qual é a narrativa, de qual é a forma que você lê a Bíblia, que você lê a Escritura. Você pode optar por uma forma de enxergar que é uma forma triunfalista. Eu posso tudo está à minha disposição. O Senhor é meu funcionário, né? É meu escravo, eu peço, ele é obrigado a fazer. Então é a forma triunfalista de ver o mundo. Outra forma é a nihilista, é aquela que nada tem sentido, nada vale a pena, a pessoa vive, mas doida para morrer, porque não aguenta essa vida de tão decepcionado que ele está. E a perspectiva correta é aquela que está nas Escrituras, que está na palavra de Deus. Para quê? Para que a gente tenha esperança. Porque Jesus é a vida, é a esperança da vida. Então, se você está com Ele, você tem a esperança. Então, assim, é fantástico, porque tudo vai fechando, tudo vai se ajustando. Você se dedica à palavra e a palavra, ela se descortina diante de você, ela realiza as promessas. Por quê? Porque a palavra é viva e eficaz, porque há o Espírito Santo que vive em nós para sempre, como a gente acabou de ver, e é esse Espírito que vai nos ensinar, que vai nos consolar, que vai nos fazer lembrar de tudo que Jesus disse. Então, assim, eu fico maravilhada. Quanto mais eu leio, mais eu me dedico a conhecer a palavra de Deus, mais extraordinário eu acho o plano, o projeto de Deus, o amor de Deus. Ai, gente, é demais. Então, voltemos lá a Paulo. Está lá em Romanos, no capítulo 1, verso 6. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Olha só, ele está falando para todos nós. Nós somos chamados para quê? Para sermos de Jesus Cristo, gente. Esse é o seio, é o desejo de todos. Jesus veio para que todos sejam alcançados. Ele quer que todos, ele não quer que nenhum sequer se perca. Esse é o desejo do Pai. E como o Pai é o Todo-Poderoso, olha, ele é possível, né? Da parte dele, ele preparou tudo para que você receba Jesus, né? Como seu Senhor, seu Salvador, seu amigo. É o seu tudo. Então, e depois que ele viveu aqui, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, o Espírito Santo vem fazer morada no nosso coração. A gente já falou disso. É quando Deus mesmo troca o nosso coração de pedra pelo coração de carne. Então, nós somos chamados para sermos de Jesus. E olha só, Paulo continua no verso 11 e 12, que diz assim: porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Em outras versões está escrito consolados. Então, o que Paulo está falando aqui? Ele está desejando ir ver, no caso os romanos, para comunicar algum dom espiritual, né? Então, existem dons, e os dons são espirituais, e eles podem ser comunicados a fim de que sejam confortados, consolados. E aí ele continua no 12, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Lá na primeira fala, né, de hoje que eu abri aqui, é falando da importância da consolação mútua. É uma via de mão dupla que vai e que vem. Então a palavra-chave é mútuo. Eu encorajo e sou encorajado. Eu consolo e sou consolado. Então, assim, é possível viver assim. Paulo viveu assim. Paulo foi de igreja em igreja. Quando ele estabeleceu as igrejas, ele voltava e ia e encorajava as pessoas. Então, olha só, mais um reforço sobre a importância desse consolo. Em 2 Tessalonicenses 2,16, Paulo também continua falando. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna
eterna consolação e boa esperança. Então, há uma eterna consolação. Então, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Vai parar quando? Não para. É eterna a nossa consolação. E a esperança, então, assim, isso faz parte de nós. Eu vou até trazer aqui o testemunho de uma amiga minha, a Valdineia. Ela teve 40 dias no Malawi. Malawi é no centro da África, acima de Moçambique. E aí ela visitou o sul de Malawi, é uma área muçulmana. E ela ficou assim impressionada. Como assim? Todos pagam preço por ir para Jesus. Eles perdem família, perdem suas próprias casas, seus bens. E eles vão. Ela viveu 40 dias com pessoas que pagaram esse preço. E aí ela ficou pensando, não, lá no Brasil é tão fácil ser cristão, a gente paga pouco preço, né? Um chateamento aqui, outro ali, uma virada de rosto para cá, outra para lá. E ela ficou então assim, nosso Deus, meu Deus, eu tenho que aprender muito com eles aqui, não, como eles estão me consolando, como eles estão me encorajando. Mas aí eles falaram, não, você que está nos encorajando. Ela falou, mas como assim? Eu vivo lá uma vida boa em relação à fé, eu não perco a minha família se eu falar que fui para Jesus. Mas aí eles disseram, não, nós somos consolados e confortados porque você saiu lá do Brasil para vir falar a palavra aqui conosco. Então é um exemplo de encorajamento mútuo. Você está dando, mas também você está recebendo. Você consola e é consolado. E isso é algo extraordinário, isso é algo tremendo, né? Então, eu trouxe mais um versículo para reforçar o sentido de ser consolado, né? De ter essa esperança que é proposta, que é promessa, reter essa esperança. É Paulo ainda, né, ao que tudo indica, que escreveu Hebreus lá no capítulo 6, verso 18, e diz assim, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então, é muito profundo, a gente podia ficar falando horas aqui a respeito deste versículo. Deus dá o consolo, né? Nós vimos lá em Isaías. Vimos que nos Salmos que nós procuramos, né, ser consolado, confiando na palavra. E aqui, procurando a palavra, Paulo está falando, nós que pomos o nosso refúgio em reter a esperança. Então, há uma ação. Há algo que a gente precisa fazer para reter essa esperança. É buscar o Senhor. E essa firme consolação, ela nos é assegurada. Nós só temos que buscar. Nós só temos que vivê-la. Consolar e ser consolado. Então, o fundamento é a palavra. O fundamento é reter essa promessa, que é o quê? É a firme consolação da esperança. É algo assim extraordinário. Gente, eu trouxe aqui uma mínima parábola que eu busquei lá na internet. Havia um homem que passava por um deserto árido, cheio de desafios e tribulações. Ele se sentia perdido e desanimado, ansiando por conforto e esperança. Um dia ele encontrou um sábio rabino que lhe disse: imagine-se como uma árvore no deserto. Mesmo que a terra ao redor esteja seca e árida, suas raízes são profundas e conectadas a fontes invisíveis de água. Da mesma forma, em tempos de aflição, sua conexão com a fé e com Deus é como estas raízes. Mesmo que tudo pareça seco ao redor, há uma fonte de consolo e força disponível para você. Basta se conectar a ela. Então, nessa parábola, o homem encontrou consolo e força. Como? É a raiz que nos mantém firme
e nos fornece o sustento necessário para enfrentar os momentos desafiadores da vida. Esta raiz é Cristo e nos conectamos a Ele pelo Espírito Santo de Deus. Então, o problema, se é tristeza, se é desânimo, se é falta de esperança, busquemos e em Jesus Cristo, através da sua palavra e do Espírito Santo em nós, hoje, nós vamos alcançar a resposta. Então, já vamos caminhando para a conclusão. Vamos ver o versículo-chave, né? Hoje eu falei vários, mas aqui esse de Romanos, capítulo 1, verso 11 e 12, é o que eu quero deixar para vocês. Porque consolar e ser consolado não é um estado mental, é algo prático, é algo que envolve uma ação, algo a fazer. Então vamos ler de novo o versículo-chave de hoje. Romanos 1, verso 11 e 12. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, que é a mesma coisa de consolados. E Paulo, então, está querendo ir ver os romanos, e ele foi. E foi para quê? Ele quis comunicar algo para eles, a fim de que sejais confortados. Mas olha o que aconteceu. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Lembra do que eu contei da Val? Ela foi para consolar, mas ela foi consolada. Então é algo mútuo. Paulo está falando, olha, eu desejo ir consolar, você age, você vai para consolar, mas o retorno é você ser consolado. Então veja que há uma ação prática. Não é só meditar, meditação é super importante, mas há um movimento. Que movimento? Você vai sair de casa, você vai pelo menos conversar com outro, envolve uma doação, um agir, você vai ligar para alguém, vai atender alguém, no sentido de buscar consolar e ser consolado. Então, já finalizando, como eu gosto de fazer, eu vou pedir para você repetir após mim. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar vivo ou viva. Eu sei que foi o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Eu sei que serei consolado e também consolarei. Como disse Paulo, vamos continuar repetindo, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Eu tomarei alguma ação prática esta semana para consolar e ser consolado ou consolado. E eu vou orar. Desculpem. Senhor, meu Deus, eu agradeço por estar viva nesse dia, nesta hora, Senhor, vivendo esta situação, porque o Senhor preparou isto para mim. Desde a fundação do mundo eu fui criada. Eu existo porque eu estou nos planos de Deus e Ele tem um plano e um propósito para mim. Eu sou alvo do teu amor. Eu oro, Senhor, para que cada um receba Jesus Cristo e permaneça firme na raiz que Ele é. Eu oro para que a firme convicção da eterna consolação e boa esperança seja cultivada em cada um de nós. Eu oro para que o Espírito Santo nos conduza a consolar e ser consolado. E é Ele mesmo que nos ensina. Então, eu oro para que o entendimento das Escrituras se abra diante de cada um de nós. Eu oro para que você faça algo prático para consolar e ser consolado. Ligue ou atenda uma ligação esta semana para consolar alguém.
No nome santo de Jesus, eu te abençoo. Eu abençoo a cada um de vocês, que tenham uma ótima semana. No nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Deus abençoe. Amém.